rapidinho sobre como eu fui parar no YouTube, não é verdade? Então, uma bibliotecária num canal do YouTube. Como e quando e por quê? Obrigada. Isso aqui está sendo terror esses dias, né? Enfim, tudo começou, na verdade, com um canal literário que eu já tinha há um tempo. E aí, toda vez que eu fazia uma resenha, eu comentava, porque eu li esse livro da biblioteca de onde eu trabalho. E o pessoal começou a me perguntar, mas você é bibliotecária? E como funciona ser bibliotecário? O que é isso? Precisa de graduação? Precisa fazer faculdade? O que você faz? Você lê o dia inteiro? Essa é ótima, né? A que a gente mais gosta, essa. Você já leu tudo que tem na biblioteca? 2 vezes. E então começou isso, eu falei, bom, achei o buraco que o Ricardo Azevedo falou na segunda-feira, né? Achei um buraco, achei uma carência, as pessoas não sabem o que a gente faz, por que a gente faz, como a gente faz. E aí eu comecei, então, com essa veia do meu canal, falando sobre biblioteconomia, só que de um jeito que não fosse falar eu, bibliotecária, para outros bibliotecários, porque aí qual é o sentido disso? Eu vou falar para vocês o que vocês fazem? Não, lógico. Então, falei, vou divulgar a minha profissão para outras pessoas. Vou falar sobre biblioteconomia para quem não sabe o que é biblioteconomia. Então, comecei com alguns conceitos básicos, expliquei classificação, catalogação, mas, assim, não vou falar muito sobre vídeos, porque aí vocês podem entrar lá e dar uma circulada, que é autodidático. Então, fiz isso com esse objetivo de divulgação e também com o objetivo de tentar sair da solidão acadêmica, né? Porque o mundo acadêmico é muito solitário e a gente não consegue ver muito aplicações para o nosso trabalho. E aí foi muito legal, porque veio uma resposta das pessoas, o pessoal participou muito e eu me senti mais inteirada e menos sozinha nesse universo acadêmico também. E aí, então, o que eu vou conversar um pouquinho com vocês agora aqui, na verdade, são algumas questões que eu tenho na cabeça, algumas inquietações minhas, que eu também levo para o YouTube e que me fazem continuar com essa ramificação aí do canal, que é o Fala Bibliotecária, é uma tag, então, que acontece de 15 em 15 dias por lá. Aí vocês podem depois ver todos os meus vídeos. Tem, inclusive, um vídeo ótimo que eu falo sobre essa brincadeira que eu fiz, do Você Já Leu Todos os Livros? Então, eu fiz um vídeo só com as perguntas mais graciosas que eu já recebi. Aí vocês podem imaginar as coisas que foram, porque vocês também já devem ter recebido várias dessas ótimas, né? Enfim. E, então, essas questões, uma delas eu vejo muito que a gente fala sobre a missão do bibliotecário e o que é essa missão e uma coisa que eu penso muito que a gente fala quando a gente termina a faculdade, tudo mais, juramento. Então, a minha missão é disseminar informação, minha missão é ajudar o usuário, minha missão. E eu sempre pensei que, na verdade, não. Na verdade, essa é a minha obrigação. Foi para isso que eu me formei. Foi essa profissão que eu escolhi. Então, quando eu comecei, essa já era a minha obrigação principal. Esse já é o dever do bibliotecário. Então, eu acho que isso é o básico. Então, o que é a nossa missão? Eu acho que, na verdade, a missão, cada um escolhe a sua e a gente abraça. A gente tem visto aqui nos painéis todos os dias cada bibliotecário que vem com a sua missão que escolheu. Então, eu acho que, assim, a missão a gente escolhe, é uma coisa nossa, é uma coisa que vem do coração, que a gente acha ali, aquele buraco que nem eu achei aí no canal, e mergulha ali, essa é a minha missão. Minha missão é ajudar uma comunidade, a minha missão é trazer uma biblioteca comunitária, a minha missão é melhorar um serviço. Então, acho que vai muito isso, a gente tentar tirar isso, esses jargões, essas coisas que a gente fala, e aí você olha e fala, estou falando um monte e não estou aplicando nada. E nem sei por onde começar a aplicar. Então, eu acho que isso daí é aquela inquietação que a gente identifica, e aí, quando você achou aí alguma coisa que está te inquietando, eu acho que é aí que você achou a sua missão mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir usar isso aqui. Foi. Muito bem. E aí, uma outra coisa que eu sempre penso muito, que eu estou planejando levar para o canal, eu gosto de levar umas coisas polêmicas, que as pessoas fora da biblioteconomia também podem dar uns pitacos, porque aí é bom, né, gente? Aí a gente vê o que as pessoas acham, o que as pessoas estão pensando sobre o nosso trabalho. Então, essa é uma das coisas que eu tenho muito na cabeça também, que são livrarias versus bibliotecas. Então, por que a gente vai no shopping, a gente passeia aqui na Paulista, que tem aquela livraria Cultura maravilhosa, e tá cheio. Aí você olha e fala, tá bombando aqui, né? E a minha biblioteca não tem ninguém. Por que uma é
tão legal, é tão agradável, é tão descolada, e a outra ainda tem aquele rótulo, aquela coisa difícil que a gente não consegue tirar. Ontem a gente teve alguns exemplos de bibliotecas maravilhosas, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar, então, o que está faltando, por que a gente não está conseguindo equilibrar um ambiente como uma livraria equilibra. E aí eu já parei para pensar algumas vezes, eu estou fazendo um curso de biblioteca escolar, estou dando um curso de biblioteca escolar, na verdade, que eu tenho uma experiência de algum tempo, e pensei sobre isso. Estava pensando sobre como eu posso melhorar esses espaços, como eles podem ser mais agradáveis, por que essas livrarias são tão legais, e elas são muito legais, e a biblioteca não é tão legal assim. E claro que a primeira coisa que todo mundo vai falar para mim é, porque não tem dinheiro, Gabriela, porque não tem como fazer aquele mobiliário magnífico, aquela coisa linda. Tudo bem, não tem. Nunca tem, a gente sabe, gente, nunca tem, é difícil, mas eu acho que a gente tem outras saídas que a gente pode pensar e aplicar, porque a livraria, ela é dinâmica, a pessoa entra e ela acha facilmente o que ela quer, ela bate o olho ali, gostei daquilo, vim procurar isso, já achei. Então, às vezes a gente vê, você entra numa biblioteca e você é obrigado a perguntar para o bibliotecário onde está alguma coisa. Já ferrou, já, né? Já tirou a pessoa já não tem liberdade para ir lá e futricar. Tem algumas bibliotecas que o acervo é de difícil acesso, aí a pessoa tem que passar, tem que tirar até calcinha para entrar lá dentro, né? Aquela coisa, você tira uma coisa, tira outra, e passa, aí tem que fazer cadastro, aí tem que pegar cartão, aí tem que fazer não sei o quê, aí a pessoa já desistiu, né? Aí a pessoa já, não, tudo bem, eu vejo lá na Amazon mesmo esse livro e está tudo certo. Então, eu acho que a gente tem alguns problemas. A livraria, ela é muito dinâmica, você entra, está tudo na sua frente ali, está tudo na sua cara, está tudo bonito, está tudo bem exposto. Uma coisa que eu apliquei quando eu trabalhava em biblioteca escolar, deu muito certo. Eu parei de colocar livros em pé, comecei a colocar livros deitados, porque aí você puxa cai tudo, aí faz aquela bagunça na estante, a bibliotecária já fica, vou ter que arrumar tudo depois, aquilo lá, ninguém merece. Então, comecei a colocar os livros em outras posições que fossem também agradáveis de mexer, que não fossem dar tanto trabalho para, principalmente as crianças, puxarem, verem o que tem, como que tá, mexer mesmo, tudo bem visível, tudo bem aberto, como é na livraria, né? Tudo muito visível e tudo muito aberto. Então, eu acho que a gente precisa muito começar a identificar essas coisas, entender como esse público gosta das coisas, como esse público vê a biblioteca, como fica mais fácil para eles poderem, né, pensar sobre aquilo, entrar naquele espaço, aproveitar, curtir esse lugar. Eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco no nosso usuário, não gosto muito dessa palavra, mas como mais um cliente do que um usuário. Porque quando a gente pensa nas pessoas como clientes, a gente quer que elas voltem, né? Isso é o básico quando você está vendendo o seu produto. Então, o bibliotecário está vendendo um produto, né? Vendendo uma informação, e a gente tem que pensar um pouco sobre isso, sobre como a gente pode vender o nosso produto de uma maneira mais legal, de uma maneira mais bacana, que as pessoas entrem e se identifiquem. Identificação é uma tecla que eu bato muito. É uma coisa que eu sempre falo em todos os lugares que eu tenho a oportunidade. A gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar se identificar com aquele público, a gente tem que buscar ver o que essas pessoas querem, o que essas pessoas precisam, e oferecer um serviço que seja voltado para aquela comunidade ali daquela biblioteca. Não adianta você oferecer uma coisa X e as pessoas querem uma coisa Y, então tem que ter a identificação. Foi uma coisa que eu comentei ontem, bem rapidinho, no final das palestras da manhã, dos painéis, que eu acho que é isso. Eu acho que ser bibliotecário é você buscar a identificação, buscar a confiança daquela pessoa. Quando você conquista a confiança, a pessoa volta, e tentar entender assim as necessidades. A gente está falando disso faz 3 dias já, biblioteconomia, bibliotecários. Isso é uma profissão que tem muito de afeto, tem muito de carinho, a gente tem que ter isso. Eu acho que leitura é um processo muito emocional, né? A leitura mexe com a leitura deixa a gente mais feliz, mais triste. Então, eu acho que o bibliotecário tem que pensar sobre isso também, entrar meio que nessa onda aí afetiva, porque tem muito a ver com a nossa profissão também. Então, aí eu pensei também sobre algumas coisas que eu
depois que eu entrei no YouTube e eu comecei a perceber as respostas que eu recebia das pessoas, eu vi que a gente tem algumas coisas que a gente não usa tanto e poderia estar usando muito, muito mais. E uma delas é a gente fazer um marketing para os nossos serviços, um marketing para a nossa biblioteca. Eu vejo que são poucas bibliotecas que têm redes sociais muito ativas, tipo Facebook, tipo Instagram. Eu sigo algumas bibliotecas de fora do Brasil que têm esse hábito e eu acho isso incrível. E acho que as bibliotecas do Brasil precisam aproveitar mais essas conexões que a gente tem, que são todos meios que são de graça, não vai custar nada para ninguém, você precisa ter um computador que nem precisa ser tão bom, uma internet, e dá para fazer. Então, eu acho que uma coisa assim, que é legal é fotografar o acervo, mostra o que tem no seu acervo, faz uma página do Face, ó, esse livro foi o livro que a gente mais emprestou esse mês, esse livro está estourado, está bombando. Esse leitor aqui foi o leitor do mês, ele leu 15 livros esse mês, ele bateu o recorde das leituras da biblioteca. Então, fazer esse tipo de ação, mostrar o que tem, mostrar o que está saindo. Olha, a gente recebeu esses 10 livros esse mês, comprou alguma coisa, fez tal doação. Se você tiver, traz para a gente. Então, assim, é um marketing mesmo, fazer daquilo um serviço, uma venda daquilo que a gente tem e procurar algumas inspirações nessas redes para o nosso dia a dia. Tem algumas redes sociais que são fantásticas, fantásticas. O Pinterest é o que eu mais falo para todo mundo. Desculpa. O Pinterest é uma rede social fantástica, ela tem inspirações lindas. Você olha e fala, gente, é tudo tão lindo lá. Eu gostaria muito de morar no Pinterest, por exemplo, né? Quem não? Mas tem algumas ideias muito legais lá, muitas coisas que eu apliquei na biblioteca que eu trabalhava, eu tirei tudo do Pinterest. Então, tem muitas coisas legais. O próprio Instagram de outras bibliotecas que estão dando certo. Então, eu acho que é bacana a gente procurar nessas redes, buscar nesses lugares inspirações, porque tem muitas, e a grande maioria delas você faz com materiais sustentáveis, porque a arquitetura, a decoração, tudo isso sustentável é um negócio que está super sendo falado hoje em dia, né? Então, todas essas redes, esses lugares estão voltados muito para isso. Então, são coisas que não saem caro, são tudo bem barato. Você pode fazer, você vai em lugar que tem, como chama? Que eles levam mesa, coisa velha. Esqueci o nome agora. Desmanche. Não, tipo desmanche mesmo, sabe, gente? Tipo, ferro velho. Eu tenho uma prima que decorou uma casa, ela tem um espaço que ela faz consultoria de literatura, português e tal, e ela foi num desmanche e ela comprou um monte de carteira lindinha, daquelas bem vintage mesmo, uma gracinha, pintou colorido e usou no espaço dela. Ela pagou R$10 cada carteira para colocar no espaço dela. Então, tem muito disso também. E aí, uma coisa que, dentro das redes sociais, principalmente do Facebook, eu vejo o pessoal, principalmente lá no Bibliotecários do Brasil, do Face, o pessoal adora compartilhar bibliotecas lindas, irlandesas, suecas, norueguesas. E aí eu fico pensando, por que a gente fala só das bibliotecas estrangeiras? A gente está aqui há 3 dias, vendo bibliotecas magníficas, trabalhos super bacanas, trabalhos reais, que estão dentro da nossa cultura, que estão dentro do nosso dia a dia, que estão dentro das nossas necessidades, e ninguém compartilha nada sobre isso. E aí, na hora de falar que uma catedral da Noruega vira uma biblioteca, e aqui no Brasil a gente está tendo salinhas, aí todo mundo fala, todo mundo adora compartilhar as bibliotecas da Europa. Mas então, por que a gente não está compartilhando as nossas próprias ideias? Qual é o problema? Eu acho que, na verdade, o problema é que não tem muita comunicação. A gente vai todo mundo lá no G1, ver aquelas notícias sensacionalistas maravilhosas, né? Estourando lá no G1, e aí todo mundo compartilha aquilo, mas ninguém dá aquela fuçadinha para ver o que está acontecendo aqui. Eu vou procurar lá no Google, vou jogar bibliotecas comunitárias e vou procurar. Então, é muito fácil a gente compartilhar só o que chega para a gente e não procurar nada. É um pouco do que eu falei ontem também, rapidinho, sobre zona de conforto. Eu acho que o ponto principal nosso é sair da zona de conforto. Foi isso que eu fiz quando eu comecei o canal. E falei, bom, vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Eu tenho que estudar todos os meus temas, eu tenho que fazer um roteiro de até 10 minutos, porque quem vai me aguentar falando... Aqui eu posso falar 20, vocês são obrigados a me aguentar. Mas no YouTube, quem vai me aguentar 20 minutos? Se eu ficar 20 minutos lá, vai dar 3. Todo mundo já parou meu vídeo, minha visualização vai despencar. A retenção de público despencou, meu canal já é um fiasco. Então, foi uma coisa que... Eu falei, não, eu vou
vou sair da minha zona de conforto, vou bolar isso, vou falar sobre catalogação, vou falar sobre classificação, vou falar sobre notação de autor, gente. Vou falar sobre notação de autor, sobre Cutter, de um jeito que quem não é bibliotecário vai entender o que é CDD, CDU, Cutter, todas essas coisas, porque também é importante. Eu acho que a gente fala muito que a gente não é valorizado, que as pessoas não sabem para que a gente serve, mas eu acho que isso é uma questão de falta de informação. Então, quando a pessoa não entende o que você faz, ela não dá importância para o que você faz. E aí eu falei, bom, esse é o ponto. Eu vou tentar fazer as pessoas entenderem o que eu faço, para elas verem a importância do que eu faço. Então, começou assim, e aí estou nessa briga aí da gente tentar divulgar mais outras coisas, outros trabalhos. E uma coisa que eu acho que a gente não faz e deveria fazer é isso. Deu certo, então por que a gente não copia? Gente, copia. Vai lá e copia, faz igual. Nossa, gostei. Inclusive, adorei ontem a ideia do pessoal que estava falando sobre oficina de piadas. Amei aquela competição de piadas da biblioteca. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que sair mais da zona de conforto e não ter vergonha de copiar as coisas que a gente acha que são legais, porque se são legais, por que não, né? Eu sou um leitor, eu sou apaixonado por literatura e é sobre isso que eu vim falar hoje, principalmente focado em duas questões que eu acho muito importantes para a gente resolver e o que está pegando. Duas questões que são importantes são como trazer o jovem para dentro da literatura e quando a gente já tem o jovem dentro da literatura, como trazer o jovem para dentro da biblioteca. Então, falando um pouquinho sobre mim, o meu nome é Vitor, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre livros. Basicamente, eu compartilho as minhas experiências literárias, tudo que eu li naquele mês, as opiniões e coisas que eu tenho. E desde que eu comecei o canal no comecinho do ano passado, eu comecei a agregar um público ao meu redor de pessoas que realmente estavam dispostas a ouvir o que eu tinha para dizer. E isso é uma coisa muito boa, porque a gente se sente bem quando a gente encontra gente que para um tempo ali para ouvir a gente. E, ao mesmo tempo, eu fui vendo que, conforme esse grupo de pessoas foi crescendo, foi se criando uma comunidade. E isso é muito interessante na internet, porque na internet a gente tem essa habilidade de criar comunidades, de criar grupos de interesse, onde você pode encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você, mesmo que elas não estejam ali na sua cidade. Então, isso já é um ponto muito forte, porque é preciso parar de enxergar a internet como uma vilã, sabe? Como o vilão que vai tirar o jovem da literatura e tentar enxergar isso como uma oportunidade, como um meio onde o jovem vai encontrar outras pessoas que são interessadas pela mesma coisa que eles. O meu canal, hoje em dia, tem cerca de 34 mil inscritos e a maioria deles são adolescentes. O meu público está ali na faixa entre 15 e 20 anos, por aí, e é surpreendente ver que existe um público dessa idade muito interessado pela leitura, muito interessado. Gente que realmente é apaixonada. E eu acho que isso que é o mais interessante de falar sobre literatura para jovens, porque é um público muito apaixonado pelas coisas. Eles não vão ler um livro, fechar o livro e falar, gostei, ótimo, vou pegar o próximo. Não, eles vão querer conversar, eles vão se apaixonar pela história, eles vão se envolver. E se o livro for realmente muito bom, eles vão, sabe, criar grupos para discutir aquilo e eles vão virar fãs para a vida inteira. E existem diversos exemplos que eu acho que nem precisa falar, sabe? Fãs de Harry Potter, mais recentemente Jogos Vorazes e tudo mais, que são livros que conquistaram um público maior. E, às vezes, até acabaram pegando um público de gente que não é, tipo, leitor frequente, mas leu só para saber o que estava acontecendo. E o segredo está exatamente nesse ponto. A gente tem os jovens leitores que leem o que está sendo vendido para eles ali, o que está sendo mostrado como, olha, isso daqui está todo mundo gostando, você vai ficar de fora? Você não vai ficar de fora. Aí ele vai, pega e lê aquilo ali. E o segredo está ali na gente, como incentivador da leitura, mostrar aquela coisa, tipo, você gostou disso daqui? Você também pode gostar disso daqui. A sua jornada na leitura não termina quando acaba essa trilogia aqui. Existe mais 50 livros parecidos com esse que talvez você goste. Se você quer ler outra coisa diferente, tem outras coisas também muito interessantes que talvez você goste. E eu acho que é muito fácil de perceber, pelo menos nos comentários que eu recebo, como esse público de jovem que consome a literatura, eles estão ficando muito críticos, muito críticos. Não é qualquer historinha com
final feliz que vai agradar eles agora, não é qualquer história dentro do padrão que vai agradar eles agora. E uma coisa que o Renan disse, que é uma coisa que eu carrego muito comigo, que eu acho muito interessante que ele falou, é que poesia é quando você vê você se enxerga em alguma coisa, você bate o olho e você se identifica. A Gabi também falou sobre identificação, e eu vejo que isso é uma coisa que tem atraído muitos leitores, é a questão da identificação. Ninguém mais tá com paciência, os leitores já ávidos, assim, não tem mais paciência para ler aquela historinha basiquinha do casal que se apaixona, vive feliz para sempre e tudo mais. Eles querem se ver na história. E eu, no meu canal, falo muito sobre literatura LGBT, porque eu cresci sendo um adolescente gay que nunca tinha lido, na minha vida inteira, um personagem gay em um livro que tivesse uma vida normal, que não morresse de AIDS ou que não tivesse a história de vida mais triste do mundo. As pessoas existem e elas querem se ver retratadas ali na literatura, e isso é importante porque a literatura é um reflexo da realidade. Se você passa uma vida inteira lendo uma coisa que é completamente fora da sua realidade e você tenta buscar outra coisa diferente e você não encontra, você vai achar que você é maluco, que a sua realidade não existe, que você não existe como pessoa. Então, eu acho muito interessante trabalhar isso no jovem, a questão da identificação. Se você está numa biblioteca escolar ou numa biblioteca de comunidade, enxerga a comunidade que está ali. É uma comunidade predominante de pessoas negras, por exemplo. Quando foi a última vez que você leu um livro, uma ficção, com um protagonista negro? São poucos que existem, mas existe, entendeu? E essa é a função de nós, tanto bibliotecários quanto pessoas que falam sobre literatura. Essa é a função, é encontrar aquela questão, a necessidade, a carência daquele público e mostrar para eles, falar, olha, tem um livro sobre você aqui. Tem um livro que vai contar a sua história. Pode não ser exatamente igual à sua história, porque a sua história é única, mas tem um livro onde você vai ler e você vai se enxergar como ser humano. E isso é muito interessante. E não precisa ser só necessariamente como que eu posso dizer? Uma ficção assim contemporânea do nosso dia a dia. Às vezes, uma ficção científica com uma protagonista mulher, sabe? Meninas que gostam de ficção científica, que é um gênero tristemente muito dominado pelos homens. Então, é muito bacana você encontrar o que esse jovem tem interesse e jogar para ele aquela coisa que tem carência ali no momento de entretenimento dele. Hoje em dia, é muito bom, eu fico muito feliz quando eu faço as minhas pesquisas sobre livros que estão sendo lançados, livros que estão sendo publicados aqui, livros que estão sendo escritos aqui. Eu acho muito lindo ver isso, que os próprios autores, eles estão buscando isso, eles estão buscando representar as coisas diferentes, e eu acho que é nesse ponto que o jovem leitor vai olhar ali, vai se identificar, e pode ser que ele se apaixone por um livro exatamente porque pela primeira vez ele se viu numa história. Eu acho que isso é muito, muito interessante. E aí, quando a gente já conseguiu capturar esse jovem aí, a gente já tem um jovem que gosta de ler, a gente já conversou com ele, viu do que ele gosta, indicou algum livro para ele, ele gostou, se apaixonou. E aí vem a questão de como trazer esse jovem para a biblioteca. Esse, gente, eu acho que é um desafio muito, muito grande. Não estou querendo desanimar ninguém, mas realmente é um grande desafio, principalmente pelo que a Gabi falou a respeito de livraria versus biblioteca. E às vezes eu até me sinto culpado, e é uma coisa que eu tenho mudado um pouco na programação de vídeos do meu canal, é porque o YouTube, a internet no geral, ela fomenta muito uma fome pelo consumismo, sabe? Existe essa coisa de você querer ter. Não estou falando só de literatura. Se você abre qualquer tutorial de maquiagem, você quer ter exatamente aquela mesma base que ela usa, porque você quer ficar com a maquiagem igual a dela. Se você abre um canal de games, que é outro nicho também que é muito, muito grande, você quer ter exatamente aquele equipamento que aquele youtuber usa para jogar. Então, o YouTube é uma coisa que incentiva muito o consumo. E dentro do BookTube, né, que é o que a gente chama desse YouTube literário, existe muito isso também. Existem vídeos que a gente chama de book haul, que é quando você mostra todos os livros que você comprou naquele mês. E aí você fala, esse mês eu comprei 15 livros. E você vai mostrando, mostrando, mostrando. E a pessoa que está assistindo, ela quer ter. Ela quer, ainda mais hoje em dia, que as editoras estão começando a se sacudir e estão trabalhando em edições físicas mais bonitas, porque, obviamente, as vendas de livros
estavam caindo muito, principalmente por causa de e-book, principalmente por causa de pirataria, que é um problema muito, muito sério, mas as edições físicas de livros estão ficando bonitas e as pessoas querem ter aquele objeto. Mas até que ponto elas querem ter aquele objeto para pegar e ler e conhecer a história, e até que ponto elas querem ter para botar na estante e tirar uma foto e achar bonito? Entendeu? Essa é uma questão muito preocupante. Tanto que esse tipo de vídeo de mostrar compras e tudo mais é uma coisa que eu tenho parado de fazer no meu canal, porque eu percebo que muitos jovens têm esse desejo desesperado por comprar livro, por ter livro. Mas o livro chega, ele fica lá e muitas vezes não é lido. Claro que isso não é uma regra, né? Existem pessoas que realmente compram muito e leem muito, mas essa coisa do consumismo dentro da internet é uma coisa muito séria e muito, muito triste. Como eu disse, o meu público é muito, muito adolescente, assim, então eu recebo comentários muito engraçados, alguns muito absurdos, e já aconteceu comigo e com amigos meus, de jovens crianças, assim, que devem ser seus 13, 14 anos, que o pai não tem dinheiro para comprar livro. Isso foi a realidade da minha infância, por exemplo. Tudo que eu vivi foi de leitura da biblioteca da escola, livros que eu pegava emprestado com amigos, tipo, um comprava, rodava aquele livro na mão de todo mundo, porque livro é um objeto caro. O livro como objeto, sabe? Ele é caro. E aí a gente recebe mensagens de jovens falando: por favor, me dá livro, me manda livro, eu queria muito ler, mas eu não tenho dinheiro, minha mãe não tem dinheiro, me dá livro. Não sei se aconteceu com você, mas tipo, é muito frequente isso, é mais frequente do que eu imaginaria que seria quando eu comecei o meu canal. E eu acho que aí é a oportunidade que a gente tem de pegar esse leitor que está querendo livro, tipo, me dá livro, você fala para eles sobre a existência de bibliotecas. Porque tem muita gente que tem biblioteca na escola, mas nunca entra, porque acha que biblioteca é um lugar só para pesquisa. E aí fala: pesquisa eu faço no Google, para que eu vou entrar na biblioteca? E eu acho que isso é uma coisa do tipo: você pode mostrar para esse jovem que está desesperado por ter livro, que ele pode ter os livros, mesmo que seja emprestado por uma semana, ele pode ter aquela história, porque mais importante do que ter o livro é você ter aquela história para você, na sua mente, no seu coração, independente de como a história vai te tocar. É importante você ter isso em mente, que o importante ali não é passar isso para o aluno, que o importante não é ter o objeto livro, e sim ter o conhecimento daquela história, conhecer aqueles personagens, conviver com eles, se identificar. E eu acho que nessa hora que tudo que eu disse aqui meio que se amarra, sabe? Quando você dá um livro, quando você proporciona para um aluno, para uma criança, para um jovem, uma experiência de leitura onde ele se identifica, onde ele se enxerga, ele vai querer mais. E se ele não tem dinheiro para comprar naquele momento, ele vai estar com uma fome tão grande de ler que ele vai procurar uma biblioteca, ele vai procurar uma pessoa que possa indicar alguma coisa para ele. E é essa meio que a minha função na internet, é conversar com esse público e falar: você gosta disso, 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 disso? Eu posso te recomendar isso aqui. Eu posso te recomendar esse livro que talvez muita gente não esteja comentando agora, mas pode ser que você goste, porque pode ser que te represente de alguma forma, pode ser que converse com você de alguma forma. E eu acho que a gente vai dando esses passos assim aos poucos para tentar conversar com esses jovens, porque realmente é muito difícil, principalmente ali no YouTube. A gente vê que é um público muito, muito segmentado, e é uma comunidade ainda que, comparando com o YouTube, com outros núcleos do YouTube, o YouTube de maquiagem, o YouTube de games, o YouTube de filmes e tudo mais, é um núcleo muito pequeno. O YouTuber que fala sobre livros ainda tem pouco espaço ali, mas isso tem mudado e é muito interessante. E só para tocar uma última questão aqui que eu acho muito relevante nessa questão de jovem, literatura e internet, o papel de livros de youtubers que tem saído, porque a gente vê que esses youtubers, essas pessoas que fazem vídeos para a internet, eles têm um público imenso. E eles começaram a lançar livros, e é uma coisa que, às vezes, divide opiniões. Tem gente que fala que isso não é literatura, tem gente que fala que o lugar deles é na internet, não é na livraria, não é na estante de uma biblioteca. E eu acho que isso pode ser importante, porque pode ser uma porta de entrada para uma pessoa que nunca leu. Às vezes, uma criança que todo ano pediu videogame de Natal, nesse Natal vai pedir um livro de youtuber. E o pai, ou um tio, ou você que tem uma criança ou jovem em casa, você ter a oportunidade de falar: você quer um livro de youtuber? Vamos numa livraria comigo, então, que eu vou te dar um livro de youtuber, e se você gostar, eu te recomendo outras coisas. Se você gostar de ler, a gente conversa sobre
outras coisas. E aí você tem uma porta de oportunidade incrível. E, infelizmente, muitas pessoas não utilizam essa porta exatamente porque essa coisa do livro de youtuber não ser literatura. E eu não estou aqui para julgar o que é ou não literatura, mas eu acredito que tudo que possa dar uma mínima oportunidade de você pegar um jovem e tirar ele de alguma atividade que ele esteja fazendo e botar ele para ler um livro, e ele ler aquele livro e não conseguir parar de ler aquele livro porque ele está interessado por aquilo, isso é uma coisa que vale muito a pena. Não tem preço fazer isso. E eu digo isso porque eu faço isso com os meus sobrinhos e desde que nasceu eu só dou livro de presente, e quando eu vejo que ela abre e vê o livro e fica, olha só! E ela pega e corre para o quarto para ler, é uma coisa que me dá tanta alegria, porque eu estou conseguindo construir uma pequena leitora ali na Beatriz, que vale muito a pena, gente. Então, vocês que têm influência, seja numa escola, seja dentro de uma biblioteca, não menosprezem esse público, não diminuam, tipo, ele é jovem, ele não vai gostar disso, ele não vai querer pegar esse livro para ler. Não diminuam, sabe? Porque a literatura para jovens tem muita força, tem muito peso e, acima de tudo, ela forma ideias na cabeça do jovem no momento da vida onde ele está formando as ideias. Então, se ele pega uma história onde aquilo que seja tipo preconceito, por exemplo, onde aquilo no livro é desconstruído e é mostrado de uma maneira natural, ele vai pegar aquilo para a vida dele e talvez ele se torne um adulto. Ele poderia se tornar um adulto babaca se ele não tivesse lido aquele livro. E às vezes aquela experiência deixa ele um pouquinho menos babaca. Então, eu acho que é isso. É importante sempre não menosprezar esse público. Valorizem esse público porque a gente tem que investir nessa sementinha para continuar mantendo a paixão pela literatura sempre viva no Brasil. Obrigado. Primeiro eu já vou ter que começar entregando a minha idade, porque eu não tenho canal no YouTube, mas eu fazia um zine, tá? Então, assim, eu acho que naquela época em que eu queria também disseminar a leitura, e não existia o YouTube ainda, não era tão popular, eu encontrei esse caminho. O meu caminho foi um zine. Então, eu estou vendo a experiência de vocês aqui, estou achando fantástico. Eu estava tentando pensar, o que eu vou falar, né? Porque, assim, eu não pensei em nada para falar aqui, né? E aí, tipo assim, eles falaram que fazem um canal no YouTube. Olha que louco. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu quebrei o braço e eu fiquei em casa uns 3 meses, afastado do meu trabalho, que eu era torneiro mecânico, então não dava para trabalhar. E aí eu fiquei num tédio tão grande, eu criei um zine. E aí o zine se chamava Ideia Quente. Era assim, informação a queima-roupa. Bem o rap, né? E aí que eu fazia esse zine de uma maneira muito artesanal e distribuía nas festas de rap. Só que, na verdade, cara, eu fiz esse zine só para colocar os meus textos, porque nessa época eu não tinha ainda um CD gravado e não tinha como gravar um CD porque era caro, e eu fazia o zine. Só que nessa de fazer o zine, esse zine começou a chegar em vários lugares, porque eu ia em festa de rap, eu comecei a receber carta de pessoas que liam. Eu também escrevo, você não quer pôr aí no seu zine? E aí eu comecei a me corresponder por carta com alguns escritores iniciantes e com outros que já escreviam há muito tempo, que não tinham espaço, não tinham livros publicados. Por exemplo, nessa época eu me correspondia com o Ferrez e com o Alessandro Buzo, que hoje tem vários livros lançados, né? O Ferrez na época só tinha o Capão Pecado, que é um grande livro. E aí eu comecei a colocar coisas deles no zine, e eu ia distribuindo o zine nas festas. Eu tinha tanto amor por aquilo, que quando acabava a festa e eu via alguns no chão, eu pegava de volta para distribuir em outro lugar, porque eu sabia quanto custava aquilo, né? Então, esse valor pela informação que hoje se perdeu um pouco, porque a informação é compartilhada de uma maneira, né, muito maior, e aí parece que não tem valor. Igual você falou, eu entro lá no Google e vejo, né? E aí não tinha Google, não tinha isso tudo. E aí eu lembro que depois o zine virou um jornal, e a gente conseguiu imprimir, só que também não tinha como levar para a gráfica, porque não cabia num disquete, não existia pendrive, gravador de CD era caro, aí eu tinha que pegar o CPU no busão, levar lá, o cara espetava direto no HD e tirava.
né? Eu fiz esse jornal por 3 anos, cara. Isso era o ano de 99. Não faz tanto tempo. Lógico que já tinha internet aqui. Era eu que não tinha acesso. Não tinha. O ano era 99. E aí você pensa, né? Que louco isso. Aí depois eu fui conhecer esses caras pessoalmente. Ferrez, Sérgio Vaz, né, que hoje tem muitos livros, mas na época eles não tinham, e a gente se correspondia por ali. E aí depois, quando eu gravei disco, comecei a rodar mais o Brasil, encontrava com esses caras. Pô, você é o cara lá do jornalzinho, lá de Nova Odessa, né, cara? Aí eu falava, pô, pode crer, sou eu. E aí eu criei isso. E vocês falando aqui sobre biblioteca, porque eu também não sou youtuber e nem bibliotecário. Aí eu estava tentando ver, porque nós temos semelhanças, cada qual com as suas diferenças, mas temos semelhança, né? O Boaventura de Souza Santos tem uma frase muito bonita sobre isso, que ele fala assim que, vamos ver se eu lembro, devemos ser iguais quando a diferença nos inferioriza, ou devemos ser diferentes quando a igualdade nos submete, uma coisa assim. Então, eu procurando aqui nesse discurso, eu fiquei tentando pensar quando eu comecei a pegar gosto pela leitura. Na primeira série eu tinha uma professora e eu acabava a lição, acabava as coisas muito rápido e ficava falando. Eu, gente, seria um jovem que, se tivesse hoje na primeira série, seria diagnosticado com aquele monte de coisa. FTDH-YZ, déficit de atenção, e, né, ainda bem que na minha época isso não estava na moda, senão os caras tinham me entupido de Ritalina e eu seria sei lá o que, né? Enfim, mas aí na época a professora pegou e me deu um gibi, cara, da Turma da Mônica. E ela viu que funcionou. Aí ela chamou minha mãe na reunião de pais, a minha mãe conta que era assim. Tinha reunião, cada mãe falava, eu sou a mãe do fulano. A professora falava, seu filho é muito inteligente, é isso, aquilo. Só não pode juntar com um tal de Renan. Quando a junta eles, bota fogo na sala. Eu sou a mãe do Ricardo. O Ricardo é muito bom em educação artística. Mas, nossa, quando ele junta com o Renan, eles pintam as paredes. Aí quando chegava na vez da minha mãe, e você? A minha mãe, eu sou a mãe do Renan. A minha mãe me conta, pô, eu era terrível na escola, né? Era muito louco isso. Aí a professora me deu um gibi, funcionou. Aí ela falou pra minha mãe, pra quê? Minha mãe comprava gibi, mano. Gibi, tudo era gibi, tá com fome, toma gibi. Ai, mãe, quero ir na casa do fulano, toma um gibi. Mãe, tudo era gibi. Quero uma roupa, era gibi. E a professora socava gibi, minha mãe socava gibi. Olha que louco, jamais eu pensei que isso ia influenciar. Mas você falou da sua sobrinha, você formou uma pequena leitora, você está formando. Eu me formei um pequeno leitor através de gibi, cara. E isso não é uma memória que eu tenho sempre. Eu estava aqui tentando buscar. Hoje eu não leio gibi. Se você perguntar para mim quem é o super-herói, eu não sei. Sei lá, Ben 10. Não sei, não manjo nada de quadrinho. Mas foi pelo gibi que eu tive o acesso. Aí depois, mais tarde, nas aulas de literatura, e adolescente, eu lembro que a professora pediu para ler um livro. Adolescente, a primeira coisa quando você pede para ele fazer alguma coisa obrigado, ele fala, mas para que eu tenho que fazer isso? É a primeira coisa. E eu lembro, aí ela contava a história do livro, sei lá, do Machado de Assis, que o cara demorou 10 anos para fazer o livro. Eu falei, pô, o cara demorou 10 anos e eu tenho que ler para 10 dias, né? Eu odiava o cara, odiava a professora. Depois eu descobri, né, que ela não tinha culpa nem o cara, mas aquilo de buscar identificação. E aí, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li que me identifiquei foi o Ferrez, Capão Pecado. Quando eu li, eu me identifiquei. Eu falei, que legal, isso aqui tem a ver com a minha realidade, tem a ver com as coisas que eu gosto, tem a ver com os lugares que eu frequento. Pô, isso aqui não é uma literatura fantasiosa. E aí depois, conversando com o Ferrez, ou vendo as entrevistas dele, ele escrevia na Caros Amigos, eu descobri que ele lia um cara que chamava João Antônio e outro que chamava Plínio Marcos. Aí eu falei, esse Ferrez aqui, olha de onde ele tirou. Aí eu fui lá atrás, Plínio Marcos, João Antônio. Depois eu achei Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus. Eu fui voltando, mas eu precisei daquela porta de acesso através do Ferrez. E é muito louco isso. Por exemplo, quando eu converso com algum arte educador, ele fala, ou com um bibliotecário, pô, a gente aplicou o seu livro lá e deu certo, a molecada gosta do seu livro. Quase tem um orgasmo, assim, é muito foda isso. Você fala, a molecada lê o seu livro, gosta do... E aí eu fico pensando isso, porque quando eu escrevi, eu não fiquei pensando, será que os moleques vão gostar disso? Será que não sei o quê? Não fiquei pensando, né? Então é isso, de buscar
independente da porta, mas de acessar. Vocês falaram das livrarias no shopping, né? Coisa bonita. Falou da livraria Cultura. Você falou da livraria atrelada ao consumo. Porra, livraria está muito atrelada ao consumo. Só tem livraria em shopping. É igual cinema. Só tem cinema em shopping. Ninguém vai lá só para ver um filme. Pelo menos uma casquinha você toma. Uma casquinha daquele que sai rodando assim, daquele que é MC Donald. Então, aí, pelo menos uma casquinha, né? Aí, tipo assim, aí é muito atrelado ao consumo, é desleal a concorrência, né? Eu fico até com medo, assim. Mas, ao mesmo tempo, tirando essa chopinização da literatura, ontem eu estava num CREAS. Eu faço muita atividade em CREAS, CRAS, CAPS-AD. E aí eu estava num CREAS e eu fui lá para inaugurar uma biblioteca. E essa atividade está marcada há meses, porque ano passado eu fui lá fazer uma atividade. Olha que louco como é que eu cheguei no CREAS. Tinha um adolescente lá que era super revoltado tal, e o psicólogo não conseguia falar com ele direito, nem assistente social. Aí um dia a mãe dele chegou e falou assim: ó, lá em casa ele só fica ouvindo um tal de inquérito. Vê o que é que esse moleque tem, não me ouve. Aí o psicólogo foi ouvir o tal do inquérito, o psicólogo falou: pô, eu gostei disso aqui, me mandou um e-mail, cara. O psicólogo do CREAS me mandou um e-mail: Renan, sou psicólogo, tem um menino que gosta do seu trabalho, você poderia vir aqui um dia? Aí eu fui lá um dia, cara. E aí rolou uma identificação tão grande que ele pediu para eu começar a fazer umas oficinas. Não tinha metodologia, viu, gente? Não tinha nada disso. Comecei a fazer oficina, o CREAS era um lugar tão quente, meu Deus, um forro de PVC que esquentava igual o inferno. Aí eu falei: vamos fazer lá no quintal. Era uma casa antiga, numa cidade histórica, na cidade de Itu. E tinha 2 árvores. Eu falei: aqui, vamos fazer embaixo das árvores. Fizemos uma roda, primeiro encontro, segundo encontro, encontros semanais. No 4º encontro, mano, as árvores começaram a dar umas bolinhas pretas assim, ó. Falei: puta, é um pé de jabuticaba, mano, né? Aí os adolescentes também começaram a dar resultados. Eu dava atividades para eles e pedia que eles me devolvessem um texto. E aí, no fim, a gente tinha tanto texto e tanta jabuticaba que eu falei: vamos fazer um livro, vai chamar Pé de Poesia. Porque as árvores deram frutos e os adolescentes também. Acho que a gente tem que materializar isso aqui, né? E aí, pô, a gente fez um livrinho naquele estilo cartonagem, né? Que pega com capa de papelão, cada um fez o seu, colou. E tinha até jovem que era analfabeto, que não contribuiu com nenhum texto, mas ele quis ter o livrinho dele. Eu imprimi um para cada um, eles fizeram a capa, cada um fez a sua capa e levou o seu livro, né? Esse símbolo de poder que é o livro, muito louco isso. Fico pensando aqui também, aí voltando, eu fui na inauguração da biblioteca. E quando eu cheguei, eu falei: nossa, os caras fizeram uma biblioteca, vai ser foda. Na hora que eu cheguei, era uma estante. E aí eu tive que me desconstruir. E eu me liguei que é o seguinte, não precisava ter 1 milhão de estante. Era uma estante. Ali tinham os livros que eles haviam pedido. Eles que ajudaram a montar. E eles têm que cumprir horas de trabalho, segundo o que o juiz pede. E aí foi feito um desafio para eles: em vez de vocês prestarem o serviço comunitário na rua, vocês vão prestar o serviço aqui, vocês vão construir uma biblioteca. E eles construíram uma estante com 5 prateleiras, feita à mão, com madeira, com caixa de fruta, pintaram cada parte de uma cor, decoraram lá. E aí eu fui na inauguração da biblioteca, eu era o patrono da biblioteca. Falei: caraca, mano, que responsabilidade. E aí foi muito legal de ver que, por mais singela que fosse aquela biblioteca, ela tinha um valor afetivo muito foda para eles. Porque eles construíram. Eles vinham me chamar: ó, esse daqui fui eu que fiz. Não, essa parte eu que pintei, essa ideia eu que dei, tal. Eu falei: caramba, né? Às vezes a gente está assim, pensando que é um negócio megalomaníaco. E não é isso, né? Tá na coisa simples. Pô, aí eu já lembro de Manuel de Barros, já lembro de Mário Quintana, já lembro de Paulo Freire. O Paulo Freire falava que as palavras não vão mudar o mundo, mas elas podem mudar as pessoas, e as pessoas vão mudar o mundo. Aí o Mário Quintana, não sei se se ampliou dele ou se fez antes, fala que os livros não vão mudar o mundo, mas os livros vão mudar as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. Aí eu lembro do Manuel de Barros, que falava que a poesia é a virtude do inútil, que a poesia não serve para nada, né?
inclusive para isso que você está pensando, mas a poesia é voar fora da asa. Então, descobri um jeito, né, de voar fora da asa. Eu estava falando para vocês, no outro momento anterior, sobre o microtubo Emperdoff aqui, que os caras colocam cocaína, colocam pó, e aí eu comecei a colocar poesia. Olha como é que me ocorreu isso. Não tem metodologia, certo? Foi assim. Eu fiz 1000 livros do meu primeiro livro, porque eu ia fazer 200 e um amigo falou assim: Renan, 200 não, vamos fazer 1000 que sai mais barato, cai o preço. Mas eu não tenho grana. Aí ele falou: não, eu te ajudo, eu pago metade e eu te ajudo a vender. Aí você pensou, esse é amigo, hein? Aí eu falei: não, mas eu não tenho nem grana da metade. Ele falou: porra, eu estou pagando metade, se você não arrumar metade, você está tirando. Aí eu falei: não, tem razão. Aí eu fui, fiz um corre, fizemos 1000 livros. O que nós vamos fazer? Começamos a vender livro aonde? Não fui na livraria. Comecei a colar em sarau, comecei a colar em eventos, vendendo livro na rua. E aí um dia ele falou: vamos para Paraty? Lá tem uma feira do livro super famosa, que é bem legal, nós vamos vender livro pra caramba. Mano, eu levei a mochila cheia de livro. Aí comecei a vender livro na rua. Era esse livro aqui ainda. Todo tímido. Quer comprar um livro e tal, né? Aí o cara: não, eu já dei dinheiro pro mendigo ali já e tal. Falei: não, cara, é um livro, é de poesia. Não, que poesia, o quê? Aí eu falei: caramba, as pessoas estão na feira do livro, não gostam de poesia, meu Deus. Já era meio-dia, o estômago roncando, a mochila pesando. Meu amigo chama-se Rodrigo Ciríaco, é um grande educador, professor de história, trabalha na periferia de São Paulo. E ele tem livros publicados. E aí a gente estava ali, né, mangueando, como a gente diz, marretando o livro, né? E aí, o Rodrigo falou: Renan, é o seguinte, ele pegou o megafone, falou: vamos tentar vender livro assim. Vendo pó, vendo pó, vendo poesia. Vendo pó, vendo pó, vendo poesia. Atenção, atenção, Dona Maria. Vai passando na sua rua o caminhão da poesia. Temos crônica para brilho, novelas amaciantes. Vendo pó, vendo pó, vendo poesia. Vamos chegar, eu já emendava, né? Vamos chegar, na minha mão é mais barato, quem vai querer o papel de 10? E você, gosta de escritores vivos ou nem dos mortos? Vamos chegar, na mão do autor ainda vivo, que promete morrer cedo, só para valorizar a obra. O povo chegava: eu quero, o que é isso? É poesia. Aí uns faziam uma cara de triste, mano. Aí comprava para não ficar sem graça, né? Aí começamos a vender livro, de repente veio os fiscal da prefeitura. Fiscal chegaram: vocês não podem vender livro aqui, porque vocês não têm licença. Nós falamos: como não? A licença poética? Aí eles falaram assim: não, mas cadê? Deixa eu ver essa licença. Eu falei: não, moço, é a licença. Aí, aquele bafafá, e aí a Globo estava filmando, a Globo viu aquela aglomeração, já parou de filmar os livros, já foi para lá, vai que espirra um sangue, sai já uma matéria, né? Aí os caras foram para lá, e aí quando não tinha mais argumento para prender a gente, nem os livros, eles falaram: nós vamos levar vocês porque isso é apologia às drogas. Está falando um negócio de vender pó e está incitando aí as pessoas. Aí surge um bêbado ou alguém do meio da confusão, tipo o final de novela. Quem assistiu aqui, Rainha da Sucata, é do meu tempo. Tinha uma estátua do Drummond lá, mano. Uma estátua do Drummond, que era o poeta homenageado, e tinha uma placa gigante com a poesia dele. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, uma pedra. Aí o cara levantou e falou: aí, vai levar os meninos que tá vendendo pó? Tem que levar o tiozinho ali que tá vendendo pedra. Liga. Aí foi foda aí. Aí quando eu cheguei em São Paulo, contaminado por essa ideia do Rodrigo e tal, o Rodrigo lançou um livro chamado Vendo Poesia, e o meu livro, Poucas Palavras, era de frase curtinha, e eu tinha que dar tanto livro. Conhecia um bibliotecário, eu tinha que dar um livro. Conhecia o prefeito, o secretário de cultura, dava um livro, para ver se o cara comprava meu livro, né? E a gente dá tanto livro, eu falei: 1 milhão de cópias já não vendidas. Eu dava tanto livro, aí eu vi os pinos, eu falei: é isso, os caras colocam pó, eu vou pôr poesia. Peguei, meu livro era de frase curtinha, né? Aí coloquei as frases curtinhas. Aí, olha que louco, eu chegava nos lugares, não dava mais o livro, dava o pino é muito mais barato.
era uma amostra grátis. Falei, ó, quer? Que é isso? Aí o cara, é poesia. Ai, deixa eu ver. Aí abria, olha, aí a frase lindinha, saudade, palavra singular que dói no plural. Ai, que legal, eu quero um. Toma, onde tem? Tá aqui no livro. Ah, eu quero. Não. Aí é o seguinte, amigo, a primeira não é dar de graça, depois você sustenta seu vício, filho. Quer comprar? É R$10, né? E aí nessa, vendendo livro, depois fiz os monóculos poéticos, que não é nem uma ideia original. Aqueles monóculos, vai entregar a idade agora, tá? Faz de conta que não conhece, então tá. Que colocava foto aqui, ó, entendeu? Aí eu comecei a colocar poesia também. Aí a pessoa olha lá, né, ó, essa aqui, sei lá, do Sérgio Vaz. Quem lê enxerga melhor, né? Então assim, materializar a poesia, coisificar a poesia. E... bom, eu vou acabar porque o top de 5 segundos aqui já acendeu. É isso, gente. Quero agradecer. Obrigado aí por compartilhar. Quero conhecer o canal. Eu tenho um canal, mas é de música. Quem quiser conhecer, é o canal do Inquérito, que é a minha banda. Temos 5 discos. São dezenas de músicas lá. Tem a página no Facebook também, que é do Inquérito. E tem a da Parada Poética, que é o Sarau, que acontece toda segunda do mês lá em Nova Odessa. Poesia de primeira numa noite de segunda. Quem quiser ir. E eu tenho alguns livros ali, ó, vendendo ali na saída, na mão do autor ainda vivo, que promete morrer cedo para valorizar a obra. É isso. Valeu.